O que a gente pode trazer aqui de toda esta negociação, né, que vai caminhando, mas ainda com pontos importantes, né, para serem resolvidos aí entre as partes, né? O Cruzeiro quer muito o Arthur Jorge. O Arthur Jorge ele sinalizou positivamente para abrir as conversas porque ele tem um desejo, né, de retornar ao futebol brasileiro. E aí, claro, né? Agora tem que chegar ali num denominador comum, Cruzeiro, Arthur Jorge, staff, também o clube, né? Do Catar, porque não vai querer perder o seu técnico assim. Tudo bem que tem o cenário de guerra, né? Que isso é um ponto importante que a gente tem que considerar, mas é uma negociação que ela vem aí. é, é, a proposta já foi, aí discute um valor aqui e outro ali. Vamos ver como que isso vai caminhar, né? Eu gosto de trabalhar sempre naquela cautela máxima, né, Caramujo? Porque a gente sabe quantos clubes aí tentaram tirar o Arthur Jorge lá do Al Rayyan e não conseguiram, né? O último que tentou aí, ou os dois últimos, né? Um foi o lado de lá e não teve nem conversa aberta, e o outro foi o Vasco, né? No momento em que o Vasco falou, te queremos, já veio uma nota, muito obrigado, vou ficar por aqui, foi mais ou menos isso, né? Então, e agora não, agora tem uma conversa sim, por tudo que aconteceu, né? Acho que pela relação, o Leonardo Jardim teve todo aquele episódio, né? Mas Cruzeiro e staff do Leonardo Jardim é o mesmo, né? O Hugo Cajuda, tem o Paulo Pitombeira também que participa aí dessas negociações, assim como ele participou do Leonardo Jardim. Então, a relação foi boa, né? E o Arthur Jorge gostou daquela época de ser procurado, como a gente já falou, né? Deixou aí uma porta aberta para um futuro, o futuro chegou, e aí o Cruzeiro tenta destravar todo esse cenário. O que é o principal em jogo hoje? Claro que é a questão financeira, né? O Arthur Jorge, ele quer retornar ao futebol brasileiro? Sim. Ele vê com bons olhos uma vinda? Sim. Mas ninguém sai rasgando dinheiro assim, né, Caramujo? Então ele tem um contrato importante lá até meados do ano que vem. Não é que ele quer replicar o contrato aqui, porque aí acho que fica inviável para qualquer um, né? Porque valor livre aí de imposto é um valor muito alto. Mas o Cruzeiro sabe também que vai ter que fazer um esforço maior, porque se trata de um técnico que hoje chegaria aí com uma aprovação muito alta, acalmaria os ânimos, e além disso tem um currículo que dispensa a apresentação aí, né? De Braga, Botafogo, e o trabalho dele lá no Al Rayyan também tem uma busca por pontos aí que é muito maior do que número de vitórias e empate do que derrota. Então, vem sendo um trabalho bom lá no Catar. Então, agora o desafio é chegar nessa questão aí financeira, tanto Arthur Jorge Cruzeiro e também a questão da multa, né? Eu vi até muita gente me marcou, né? O Everton Guimarães trouxe uma informação, segundo ele, de fonte do Cruzeiro, sobre uma questão de não ter multa por causa da guerra. Do entorno do Arthur Jorge aí, o que a gente tem de informação é que, e a gente trouxe aí nos últimos dias, né? Existe uma multa, mas pelo fato da guerra, ela é relativa e não valor que já tinha sido estipulado e divulgado por aí. Então, isso também cabe uma negociação. Vamos acompanhar, né? O cenário, claro, é de expectativa de avançar aí nas próximas horas, nos próximos dias, porque a ideia é que o novo técnico do Cruzeiro ele esteja segunda-feira na Toca da Raposa 2, né? Para aproveitar essa parada aí de data FIFA. É um desafio também. Acertando com o Arthur Jorge, o próximo passo vai ter que ser como que ele deixa lá o Catar, né? Porque acho que no momento o aeroporto está fechado, não tem voo para lá por causa da questão da guerra também. Então vamos acompanhar, Caramujo. Eu vou naquela cautela de sempre e vamos tentando aí
atualizar todo esse cenário aí que envolve Arthur Jorge na torcida para que realmente ele seja um novo técnico do Cruzeiro. E para fechar aqui, ô Caramujo, até porque já eu vou perder o voo aí. Eu estava conversando agora com uma pessoa, e aí, para a gente atualizar aqui o cenário de Arthur Jorge, né? Hoje não vai ter nenhuma definição, até por causa do jogo lá no Catar. Com essa pessoa que eu conversei, o cenário hoje é o seguinte, as partes estão caminhando aí nessa negociação, só que a gente até comentou sobre isso, um técnico do nível do Arthur Jorge, você não vai conseguir uma negociação tão fácil assim, né? Se você quiser um técnico fácil aí, tem uma lista aí de técnicos desempregados, inclusive no futebol brasileiro, né? Ou até mesmo para você tentar tirar de um outro clube aí, seria uma condição mais fácil. Agora, de um técnico que tem um contrato totalmente tranquilo lá no Catar, uma vida maravilhosa, né? Tudo bem, tem a guerra, né? Mas o cara é técnico de um dos maiores clubes lá do Catar, né? Então, tá muito protegido por lá e tem toda a mordomia, né? E um salário maravilhoso ali, pingando na conta sempre, sem imposto, tudo livre, e é uma maravilha, né? Então, o cenário aí pro Cruzeiro, e eu acho que o Cruzeiro vai fazer dar certo, né? Porque é o nome que vai chegar e colocar trabalho no campo, né? E a gente vai ver, não tenho dúvida nenhuma, claro que ninguém tem como garantir nada, né? Mas chegando um Arthur Jorge aí, eu acho que o Cruzeiro ele se transforma bem, né? Vai precisar de um tempo, claro, assim como qualquer outro, né? Mas é um técnico que tem a sua experiência e colocaria todo mundo ali no seu devido lugar, né? Então, por isso é um nome que eu torço muito para que dê certo. Então, com essa pessoa que eu falei, ainda tem entraves financeiros para serem resolvidos, né? E aí, a pergunta que eu fiz foi, mas está muito longe? A resposta dessa pessoa foi a seguinte, nada que já não tenha sido oferecido por aí. Então, esse já não tenha sido oferecido por aí, o que a gente entende, né? O que o Cruzeiro poderia, por exemplo, arcar com uma permanência de Leonardo Jardim, com uma busca por Felipe Luiz, né? O Felipe tinha um salário, depois que ele renovou aí no Flamengo, um salário muito alto, né? Então, eu acho que as partes vão avançar aí nos próximos dias para que no início da semana que vem o Arthur Jorge, tendo uma liberação lá e acertando todos esses detalhes, ele possa chegar em Belo Horizonte, né? Tudo levando a crer que esse será o caminho, né? O Cruzeiro fazendo o esforço daqui, claro que uma coisinha ou outra ele vai acabar abrindo mão, né? Para um retorno ao futebol brasileiro, mas o Cruzeiro precisa abrir o cofre aí, né? Para ter um técnico do nível de Arthur Jorge. Então vamos seguir acompanhando, Caramujo. Hoje, repito, não deve ter nenhuma novidade por causa desse jogo, a não ser que ele fale alguma coisa lá em entrevista, mas as partes estão negociando aí para que tudo dê certo e o final feliz aconteça aí para todos nós. A pessoa que não está preocupada nesse momento com o que o Cruzeiro está passando, por favor, me indica seu psicólogo, seu terapeuta e o remédio que você toma. Cara, são 3 pontos em 18. É uma pontuação baixíssima. E o Cruzeiro esse ano ainda tem Libertadores, Copa do Brasil para disputar. O Valu trouxe uma informação ontem que assim, os jogadores chegaram a conversar com o Tite sobre a preparação técnica, preparação física. Sim. Então, olha, vamos lá, só piora. Os caras estão mortos fisicamente. O time. O Tite não deixou nada que você pode aproveitar. Eu acho que é bom. Porque quando você não larga nada pra aproveitar, você começa um trabalho do zero. Você não vai ficar tentando desmontar. Peraí, eu tô pensando que realmente não tem nada, velho. Nada, não aproveita nada. Não. O treinador precisa chegar e implementar a sua forma de trabalhar e na resenha, não vai ter treino, porque tá treinando, jogando. Né, Popó? Então, assim, cara, se você não tá preocupado, manda o remédio. 84.926. Por favor! Vai lá. Ô, gente, a gente 74. tem que lembrar que esses problemas que o Tite deixa no Cruzeiro, ele deixou no Santos, né? A gente já sabia disso, a gente já tinha essas informações, né? Quando a gente ficou sabendo da contratação do Tite por parte do Pedrinho, cara,
O problema é que o filho dele era quem dava as ordens, veio lá do Santos, a gente já sabia que isso estava acontecendo. Os problemas físicos que vinham juntos com a preparação do Fábio Machagian lá, eu não sei falar o nome, desculpa, gente. Tem coisas que eu não sei. Fábio Machagian. Não adianta. Eu já tentei falar o nome dele, eu não consigo. Eu não tenho capacidade mental para isso, não. Enfim, os problemas físicos são bem óbvios no Santos e aqui também, né? Tão óbvios isso, e a informação que o Valu trouxe vai corroborar com isso. Tanto, cara, que o Cruzeiro ele morre no segundo tempo fisicamente também. A gente questiona aqui sobre como os jogadores reagem a gols sofridos, a parte psicológica, a parte tática do Tite, mas o Cruzeiro também morre fisicamente no segundo tempo. No segundo tempo tá todo mundo, assim, esbagaçado, cara. Não sobra um. O Gerson no segundo tempo morre. O Kaique no segundo tempo tá, assim, botando os bofs pra fora. O próprio William não tá aguentando mais. E olha que a parte física do William é uma das coisas que ele ainda se destacava e não tá conseguindo. Então, isso é um ponto preocupante. E já lá no Catar já se fala sobre a provável saída do Arthur Jorge. Parece que as negociações estão bem encaminhadas, né? Ontem, no final da tarde, o Cruzeiro apresentou a proposta oficial, já tinha feito contato, aquele primeiro contato que a gente trouxe aqui de manhã, buscando pro Arthur Jorge, pro técnico. Pro clube ainda não. Não sei como é que tá a situação, mas eu sei que as coisas já estão bem encaminhadas, tá? E a tendência é sim que seja o Arthur Jorge o novo técnico do Cruzeiro. Ele que nessa temporada fez 27 jogos, né, pelo Al Rayyan. O último perdeu por 2-1 pro Al Shanahayaná, né? Shanahayaná. Se não errar, ele é o Fábio Marcelo Dian. Marcelo Dian, isso aí, obrigado. E ele tem bons números, tá? Nessa temporada lá no Catar. São 27 jogos com 16 vitórias, 5 empates e só 6 derrotas. Vem fazendo um bom trabalho lá na Liga Qatari. Mas realmente, cara, é vantajoso financeiramente, mas para um cara igual o Arthur Jorge, que vem de uma ascensão muito boa no futebol, né? O cara fez um trabalho muito forte no Braga, se destacou, vem pro Brasil, é campeão de brasileiros, de Libertadores. Talvez o momento de se esconder, entre aspas, né, do futebol indo lá para a Liga Qatari não foi boa. E acredito que como o Cruzeiro já havia feito um primeiro contato com ele no começo do ano, antes mesmo de buscar o Tite, e ele já tinha dado ok, de que por ele tudo bem, mas que aí caberia o Cruzeiro pagar uma multa altíssima, eu acho que ele tá afim realmente de voltar para um mercado que ele conhece, que ele foi muito bem, e se tudo der certo, e a gente espera que tudo dê, até o final de semana ele tá aí. O que você tá... que você tá dando gargalhada aí? Demônio, velho, porque tá aparecendo, ó, colocaram que o nome do time é Al Bombardear. Pessoal os caras meteram aqui. Arthur já vai pegar o míssil das 11 aqui. Que isso, cara, que isso. Perdeu a vida. Realmente, eu vou te falar, esse chá, quem tem limite é município também, nosso chá tem limite nenhum, né? 2.700 e... O Luciano fez uma pergunta aqui relevante, gente, eu acho que vale a pena responder. O que é relevante é aquele número ali, ó, chegando. Faltam 71, faltam 70. Agora faltam 70, por favor, tá? Hoje você sabia que 40% das pessoas que nos assistem não são inscritas no canal. Cara, porque o nome disso você é um canal. Então assim, cara, isso dá quase 1.100 pessoas, quase 1.100 pessoas hoje nos assistindo que não são inscritos, estão pedindo 71 inscritos aí, gente, pelo amor de Deus. E só uma coisa, quando eu vi no Twitter, bom demais, tá? Um cara reclamou lá, falou, mandou mensagem pro Frossard e pro Fael no Twitter, porque o Noite de Galo, o programa deles, que acontece segunda-feira, falou, pô, absurdo, pra poder mandar mensagem no chat, só se for inscrito no canal. Amigo, é de graça, é só clicar uma vez e se inscrever. Acho que a pessoa achou que tem que pagar alguma coisa, cara, de graça, viu? Se inscrever no canal, só você clicar aí. Só assim, tem um botão aí, chama inscrever, você inscreve, aperta o sino ali, que você vai ter notificação. Vai, continua essa porra aí. Vai escrevendo. Só respondendo aqui, porque o Luciano Bertolini perguntou: Roger Guedes e Gregory podem vir juntos com o Arthur Jorge? Não, gente, a janela tá fechada. Não tem essa possibilidade. E o Roger Guedes é um dos atletas mais bem pagos hoje do futebol. Cerca de 5 a 6 milhões de reais. É muito difícil fazer uma negociação de retorno dele do Brasil. Isso já aconteceu em algumas vezes nas últimas janelas, né? Se eu não me engano, na última janela o Grêmio esteve bem próximo e conseguiu parar ali justamente, né, no... Cara, o Grêmio ofereceu 10, 15 milhões. Foi um dinheiro alto e mesmo assim não conseguiu contratar. O mesmo pro Gregory, talvez seja interessante. Podem ser pedidos do Arthur Jorge pra janela do meio do ano, claro que podem, mas pra agora não chega, gente. E a gente tem mais 12 rodadas de brasileiro até a parada pra Copa, até uma janela abrir depois. Então não contem com mudanças bruscas de chegadas. É claro, ainda dá pra atuar dentro do mercado internacional. Tem jogadores que às vezes você pode ver ali, achar que ele cabe ou não, da Série B, da Série A, enfim. Mas não, porque eu vi, tá? Tem gente que faz isso na sacanagem, na maldade, tem gente que faz isso também sem saber, mas tem gente que faz na sacanagem, porque eu conheço, que começa a fazer esse tipo de coisa na internet, sabe? Com possível chegada de Arthur Jorge, Roger Guedes pode pintar no Cruzeiro. Tem gente que faz uma sacanagem disso só pra ganhar, exatamente, pra ganhar número em rede social. E não, gente, a janela tá fechada, não tem como esses caras virem. Tá? Não vem. Pra eles virem tem que ser janela do meio do ano, e aí já passou muito brasileiro, já tem parada pra Copa, então não caiam nesse tipo de clickbait, nessa galera fazendo sensacionalismo, não tem Roger Guedes, não tem Gregory, não tem grandes contratações, a janela está fechada.